quero começar esse vídeo com uma saudação muito especial a todos que nos assistem, desejando que estejam bem. Para falar sobre o impacto da pandemia na economia do esporte, ainda é cedo, porque boa parte do esporte no mundo inteiro está parado. E onde a gente tem o esporte retomando atividades, há uma série de protocolos com impactos nas suas receitas. Por exemplo, jogos com portões fechados, sem bilheteria. O Centro Internacional de Estudos do Esporte estimou uma perda de 30% no valor de mercado dos jogadores e dos times. A KPMG estimou uma perda de 6 bilhões de dólares no esporte europeu, no futebol europeu. A Ernst Young estimou que no Brasil as perdas podem chegar a 2 bilhões de reais. Aliás, ela divulgou um estudo agora, recentemente, mostrando que ano passado os clubes tiveram receitas nos dias dos seus jogos de quase 1 bilhão de reais, coisa que será certamente sacrificada agora com essa pandemia. E essa visão econômica precisa levar em consideração que a economia é uma engrenagem de peças interconectadas. O professor economista Luiz Gonzaga Beluso, que foi presidente do Palmeiras, uma vez me disse que o movimento da economia é que dava equilíbrio, e como andar de bicicleta, se parar, cai. E os circuitos que mantêm a economia do esporte funcionando estão parados e sofrem com a crise como um todo. Olha só, os anunciantes que compram espaço para anunciar na televisão durante os jogos, sem dúvida, terão dificuldade de continuar pagando o que pagavam por esse espaço, porque os seus consumidores terão dificuldade de continuar comprando o que compravam. O mesmo serve para os patrocinadores, que também vão ter dificuldades para continuar pagando os patrocínios, porque podem ter dificuldade para continuar vendendo os seus produtos. O mesmo vale para a compra de programas de sócio-torcedor, para a compra de ingressos, para a compra de camisas, porque o poder de compra do consumidor, ele seriamente será afetado por essa pandemia como um todo. E isso traz uma cadeia de efeitos que impacta no esporte. E sem falar que, assim como a indústria do entretenimento, do turismo, o esporte, ele talvez seja a última atividade que será retomada na sua plenitude. Então é preciso ter muita calma, muito cuidado, muita cautela, mas também muita esperança, porque para sair dessa crise é preciso trabalhar em conjunto, é preciso não esmorecer. A gente vê no mundo inteiro uma série de iniciativas para garantir liquidez aos clubes, para garantir que os circuitos que alimentam a economia do esporte continuem funcionando. A Federação Real Espanhola de Futebol estruturou uma linha de crédito de mais de 3 bilhões de reais para que os seus clubes consigam atravessar uma eventual crise de liquidez na pandemia. A Premier League deu mais de 1 bilhão de reais para os clubes também ultrapassarem aí essa crise de liquidez. A gente vê na França, onde os clubes são empresa, o governo apoiando os clubes na mesma medida que apoia todas as empresas. E no Brasil, a gente ainda não tem claro qual é a política de apoio tanto da arquitetura institucional do próprio futebol, quanto do governo, que acaba deixando o futebol no limbo. Ele não é nem empresa nem associação, no fim das contas, porque existe hoje o exercício de uma atividade empresarial sob a natureza jurídica de associação sem fins lucrativos, né? E isso acaba prejudicando o tempo de reação no meio de uma crise como essa. Repara que, enquanto o mundo inteiro conseguiu discutir acordos trabalhistas para que os jogadores tivessem uma situação diferenciada durante a crise, o Brasil não conseguiu chegar a acordo nenhum, a consenso nenhum. Aliás, mais de 90% dos jogadores do Brasil ganham até 2 salários mínimos. E se os clubes fossem empresa, eles talvez estivessem amparados nesse programa que o governo criou para pagar justamente a folha até 2 salários mínimos das micro, pequenas e médias empresas do Brasil. Então, essa crise, ela ainda é difícil de ser medida na sua extensão, mas ela já traz reflexões importantes para desenvolver
o futebol, o esporte no Brasil. Quer dizer, a gente tem nos Estados Unidos a USA Rugby pedindo recuperação judicial por causa da pandemia. Será que não é hora de seguir o exemplo de instituições como a Cândido Mendes, como a Casa de Portugal, que associações civis sem fins lucrativos pediram recuperação judicial para reorganizar toda a sua atividade econômica? Os clubes também poderiam seguir por esse caminho e pensar em como, daqui para frente, a gente consegue organizar o esporte dentro do contexto do século XXI e não continuar preso a uma estrutura criada há 100, cento e tantos anos e que não é mais adequada para o momento que a gente vive. Então, se a gente pode identificar um efeito dessa crise, é a necessidade de transformação de todo o ambiente do esporte brasileiro para resolver de uma vez por todas um passivo que a gente vem carregando como sociedade eternamente, e o futebol, o esporte em geral, possa se desenvolver, gerando cada vez mais emprego, cada vez mais renda e contribuindo com o arranjo produtivo nacional. Se a gente vai precisar ajudar o esporte a sair da crise, a gente precisa transformá-lo para que do século XXI ele consiga gerar o máximo que ele pode gerar para toda a sociedade brasileira.